Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente no nosso podcast da 636 em Joinville, Santa Catarina, nosso terceiro episódio. E ontem eu estava pensando nessa história de falar o número de episódios, né? Eu estou pensando quando a gente chegar no 200º, 48º, aí vai complicar. 50º, 39º, eu vou ter que estudar isso de volta, porque senão eu não vou conseguir falar esses números não. Mas, muito obrigado pela audiência de vocês, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu trouxe para conversar com a gente o Jean Vitor. O Jean é um corretor de lançamentos, especializado em lançamentos aqui da 636, um rapaz que está arrebentando nas vendas. E a gente vai bater um papinho hoje sobre um pouco de lucratividade de imóvel, como fazer, a gente andou vendo lá no primeiro e no segundo episódio sobre financiamento habitacional, sobre como as pessoas podem alavancar dinheiro com o imóvel, sobre a importância de comprar o quanto antes um imóvel, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Jean, obrigado pela presença, seja bem-vindo e vamos nessa. Nós vamos começar, gente, hoje mexendo com o simulador de novo, então aqui a gente vai vir para a tela aqui do notebook, tá? E a ideia é lembrar do casal João e Maria. Então a gente está aqui, residencial, imóvel residencial, novo, no valor de R$175 mil. Vocês lembram, né? A gente falou daquele estúdio no Costa e Silva. Eles não têm imóvel, a cidade é Joinville. Lembrando de novo, pelo amor de Deus, Lucas, apaga o meu CPF ali. A renda é só do João, R$2.000. E o João nasceu em 2000. E a Maria é dependente dele, pois ela não trabalha. E com isso a gente consegue atingir um subsídio 100%. Estamos refazendo aqui algumas coisas e vocês já vão entender por quê. Novamente a gente vai na primeira opção de financiamento. Vamos mudar a tabela de amortização de crédito, de saque para price. E temos aqui a mesma situação daquele episódio. O João e Maria precisam dar, vamos arredondar, R$13.500 de entrada, ganham praticamente 39 mil de subsídio do governo. E aqui vale uma ressalva. O Lucas, aquele dia depois que a gente terminou o episódio, ele perguntou, cara, eu não entendi aquela história do subsídio, como é que é isso? Muita gente não entende, né? Isso mesmo, Jean. Então vamos fazer o seguinte, explica como é que é essa história do subsídio. No caso do João e da Maria, que vão ganhar R$39 mil, como é que funciona esse dinheiro? O subsídio, basicamente, para ficar bem fácil de entender, ele vai ser um presente do governo para quem está adquirindo o primeiro imóvel por meio do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, uma ajuda do governo para quem às vezes precisa de um auxílio a mais ali para conseguir o primeiro imóvel. Querendo ou não, a gente sabe que hoje tem muitas ajudas, tem bastante facilidades, mas mesmo assim, toda ajuda já facilita bastante. Com toda certeza, é bem-vindo. E assim, gente, ganhar R$39 mil de presente que o governo vai depositar na conta do incorporador é muita coisa, né? A gente está falando de um imóvel de R$175 mil. Então vamos lá. O que a gente quer se atentar hoje aqui, tá? A taxa de juros, a gente falou no outro episódio, 4,33% ao ano. E a prestação do João e da Maria de R$ 588,80. Se vocês forem se lembrar, vamos aqui para o quadro. Eu comentei que eles podem, quando o imóvel estiver pronto, mudar um pouquinho de opinião e não querer ir morar lá. Afinal de contas, é um estúdio, eles compraram porque a condição financeira agora era essa, e aí eles podem pensar o seguinte, o que eu posso fazer com esse imóvel? Uma das coisas é vender assim que fica pronto, como a gente conversou naquele episódio, e a outra é fazer uma alavancagem ainda maior de dinheiro. Hoje aqui em Joinville, gente, na região que fica aquele imóvel, com proximidade de faculdade, indústrias e tudo mais, um imóvel como aquele dificilmente é alugado por menos do que R$1.000. Isso se falando em long stay, aquele aluguel tradicional que a gente está acostumado, tá? Se a gente falar em short stay, aluguel através dos aplicativos, Airbnb, coisas assim, dá muito mais.
Mas vamos trabalhar com a situação tradicional e mais simples. Afinal de contas, o João e a Maria são jovens e não estão acostumados com esse meio, né? Se a gente fizer uma conta aqui, tá ao contrário, mas vocês vão entender, sobra R$ 411,20 todos os meses. Então assim, o João e a Maria alugam este imóvel por R$ 1.000, lembrando que o inquilino paga o condomínio, paga IPTU, paga lixo, paga luz, paga tudo. Eles não têm despesas com esse imóvel. Eles recebem R$ 1.000, pagam a prestação de R$ 588 e sobra R$ 411,20 todo mês para eles. Olha que legal. Vocês lembram do nosso segundo episódio com o Valdir, onde a gente explicou sobre a amortização? O Jean também é especialista e mostra para os clientes essa situação da amortização. Vocês lembram que se eu pagar uma prestação extra, uma prestação a mais por mês, logo depois que eu pago a prestação exata, ela chega a equivaler a 4 prestações? Dá uma diferença gigante, né, cara? É muita coisa, é muita coisa. Então a gente pode fazer uma conta básica aqui. A cada 3 parcelas que me sobram 411, eu tenho 2 de 588 para fazer a amortização. Então a cada 3 meses, o João e a Maria vão pagar 3 prestações com o aluguel e mais 8 prestações com a sobra do aluguel. A gente somou aqui 3 meses, deu 2 prestações, cada prestação é 4, eles estão pagando 8. Então, em 3 meses, eles pagam praticamente 1 ano de financiamento. Se eles ficarem com esse imóvel por 5 anos, que nós já falamos também, que é a maior curva de valorização do imóvel, né? Durante a obra e nos primeiros 5 anos, eles vão ter 4 prestações, 4 vezes 3 meses de prestação e 4 vezes 8 meses de amortização. Então eu tenho 4 vezes 11, 44 meses abatidos por ano. Vezes, gente, vira covardia. Vezes 5 anos, eles têm 220 meses pago. Foi mais da metade do imóvel já. Não, praticamente, né? Vocês se lembram? Jean, você estava aqui naquele dia, você se lembra, entre todos os custos, quanto mais ou menos o João e a Maria pagaram do bolso deles nesse imóvel? Cara, daria 15 mil aproximadamente, né? Mais documentação, seguro de obra e tal, a gente chegou num valor de mais ou menos 30 mil reais, 30 e alguma coisinha. Então, o João e a Maria pegaram 30 mil reais, uma parte à vista, outra parte parcelada, compraram um imóvel. Quando esse imóvel ficou pronto, eles decidiram que iam locar e não iam morar nele. E utilizando o valor da locação e as amortizações possíveis, você vê que a gente está começando a dificultar um pouquinho, mas estamos criando uma linha do tempo, o que fazer com esse imóvel. Eles pagariam praticamente a metade deste imóvel em 5 anos, sem tirar um centavo do bolso além da entrada. Em 5 anos, quanto vai estar valendo esse imóvel? Eu vou falar para vocês uma coisa que eu não falei naquele dia. Este imóvel ele foi lançado em março a 160 mil reais. Nós estamos em agosto e o preço dele é 175 mil reais. Então vocês veem que quando eu botei 50 até a entrega dele, eu estava sendo bem comedido mesmo. A gente deve ter uma diferença muito grande. Isso é uma alavancagem financeira que é muito difícil ter. O Jean conversa sobre isso, né, Jean, com os clientes deles, volta e meia. Por quê? Porque muitos clientes vêm para a gente com uma situação financeira de renda de 2.500, 1.800 e não dá para comprar um imóvel de 2 dormitórios em Joinville com esse dinheiro, a não ser que você tenha
70, 80 mil reais de entrada, que a gente sabe que é a grande dificuldade das pessoas hoje. Muitas das pessoas, quando a gente começa a conversar, eles se preocupam. Quanto eu tenho que dar de entrada nesse imóvel? A gente tem uma população, em geral, com dificuldade de guardar dinheiro, né? A nossa cultura não é de guardar dinheiro. O Lucas brincou no episódio dizendo que tem 25 anos e não tem dinheiro guardado. Mas ele conseguiu pagar 100 mil reais de entrada no imóvel dele de forma parcelada. Né? Então, assim, isso aqui é pra gente ter uma noção, né, Jean, do que é possível fazer. E eu tenho certeza que você atende clientes com coisas muito parecidas. Direto, cara, direto. E basicamente toda semana a gente já tá atendendo o cliente assim, apresentando um projeto dessa mesma maneira e oferecendo uma opção dele conseguir ganhar dinheiro, conquistar um imóvel e crescer basicamente na vida de uma forma com o imóvel, né? É isso, gente. Essa alavancagem faz o teu patrimônio crescer. A gente tem a dificuldade de pensar a nossa vida em médio e longo prazo. Né? A gente tem essa dificuldade. Só que quando você fala de imóvel, você tem a obrigação de pensar em médio e longo prazo. As pessoas se preocupam com a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil ela tem variações muito rápidas. Um ano e meio muda tudo. Você tem a questão da portabilidade. As pessoas se preocupam com, mas esse imóvel não é o que eu quero morar, eu vou ficar pagando a vida inteira. Não vai, você vai pagar ele mais rápido. Você vai vender ele antes de quitar, não tem problema. Nós vamos ter um episódio explicando como faz isso. Então assim, Jean, agora eu tenho uma questão para ti, já que tu está acostumado a lidar com isso aqui. A gente está falando de gente com uma renda relativamente baixa, com muita gente que acha que nem consegue comprar um imóvel, e a gente já mostrou que consegue. Mas e a pessoa que tem uma renda boa? 10, 15, 20 mil reais por mês, já tem um imóvel, e ela quer comprar um imóvel para investimento. O que a gente tem hoje de legal no nosso mercado? Então, Tomás, hoje o que a gente foca para pessoas que visam investimento imobiliário, principalmente, a gente está jogando mais para a parte do litoral norte. Principalmente pelo motivo do boom de crescimento que ele está tendo hoje. Hoje a gente consegue ter a região entre, vamos jogar ali, Itapoá e Penha, está tendo uma região com um boom de crescimento enorme. As cidades de 5, 10 anos até hoje cresceram de uma forma surreal. Onde a gente olhava que era tudo mato, hoje, cara, a cidade tá virada em prédio. Estamos falando de que cidades, Jean? Vamos lá. Hoje a gente está falando entre Itapoá, que está tendo uma curva de desenvolvimento. Ela não é uma cidade desenvolvida, mas está passando para isso, tá? Tem o Porto, né? Um porto muito grande hoje, então isso também traz muito dinheiro de investimento. Exatamente. E a gente está falando ali, lá na sequência, passando, Barra Velha, que é uma cidade muito boa, Pissarras e Penha. Ok. Isso, Penha hoje já é vista principalmente pelo Beto Carreiro, né? Que hoje é um foco ali que o pessoal vai... É muita movimentação de pessoas ali que tem. Certo. Gente, assim, se você tem uma renda mais alta, você está querendo fazer um investimento, a gente tem algumas contas aí passadas, passado recente, tá? Estamos falando de 2016 a 2020, 2020 a 2023, de algo em torno de 5% ao mês de lucratividade. Logicamente, não apenas comprando o imóvel e deixando lá. Existe essa questão de locação short stay. Nós temos parceiros para ajudar na administração disso, porque isso é uma preocupação de muitas pessoas. Eu vou colocar o meu apartamento no Airbnb da vida. Cara, como é que eu vou fazer? Todo dia eu vou ter que ir lá, fazer uma vistoria de entrada, uma vistoria de saída, vou ter que limpar o apartamento, já tem outra pessoa e a pessoa ficar louca com isso. Não, a gente tem gente para administrar isso para você e você tem uma lucratividade aí no verão de 2 a 3% ao mês e no inverno de 0,8 a 1,3% ao mês. É muita grana, gente, com a lucratividade do imóvel sendo somada a isso. Então isso é uma coisa muito legal e nós vamos se comprometer aqui, Jean, dentro em breve fazer um episódio mostrando essas curvas e essas planilhas, sim, essa valorização de praia. Tá? É muito bom o pessoal ver isso na prática, com realmente. Toda certeza. E aí eu quero te pedir mais uma coisa, Jean, agora. Os 2 episódios que a gente fez geraram algumas perguntas dos nossos espectadores. Eu fico bem feliz com isso, gente. É bem legal, a nossa ideia realmente é provocar, é ensinar, e aí, lógico, surgem as dúvidas. Jean, vamos para as dúvidas aí, vamos conversar um pouquinho sobre o que as pessoas perguntaram, para a gente elucidar mais informação. Vamos lá.
Uma das perguntas aqui que a gente tem foi preciso de 50% do valor do imóvel para compra. Isso a gente já elucidou aqui, a gente já mostrou, não precisa. Hoje a gente já tem as formas ali que você com poucos valores, você já consegue adquirir patrimônio, já consegue comprar um imóvel e fazer acontecer com ele. Isso, assim, vamos colocar a base do regramento, né, do financiamento. Se você for comprar um imóvel pronto hoje, você precisa de 20% do valor dele de entrada. Isso inclui o FGTS, tá? Nós vamos ter um episódio falando sobre o FGTS e como dá ou não para usar ele. Você vai pegar taxas de juro aí entre 4,33 que a gente viu e 9,99, depende da linha de financiamento na qual você vai se encaixar e na qual o imóvel vai se encaixar. Não fica na dúvida sobre isso, entre em contato com a gente, fala com o teu corretor de confiança, procura uma empresa de confiança. Tomás, como eu faço para saber quem é de confiança, quem não está no mercado, quem está... Simples, olha o tempo que essa empresa tem de mercado, vai para o Google, olha as avaliações positivas e negativas dela, pesa isso, vai para o Reclame Aqui. Isso é muito importante. As pessoas usam muito. Começa a selecionar o profissional imobiliário que vai te atender por aí. A partir daí, entre em contato, vê quem te atende da forma que te agrada mais, se conecta com esse profissional e eu tenho certeza que você vai ter um bom atendimento. Você está comprando um imóvel. Apesar de estar parecendo muito fácil com os números que a gente está colocando aqui, é um imóvel, é muito valor agregado. Não dá para comprar qualquer coisa de qualquer um, ok? Então, basicamente 80%. Se você for comprar um imóvel financiado, existem algumas linhas hoje que financiam até 90% do valor do imóvel. Então você tem que ter 10% de entrada. Só que tanto esse 20% quanto esse 10%, se você está comprando na planta, você pode parcelar com a construtora, ou com a incorporadora, melhor dizendo, até a entrega desse imóvel. Em alguns casos, até pós-entrega. Então assim, facilita demais. Vocês lembram que nós mostramos um caso de um imóvel que a pessoa pode pagar R$100 por mês durante a obra. Tomás, eu pago aluguel, eu não consigo pagar esses balões, essas parcelas, não dá. Vem aqui que a gente dá um jeito. Achar uma solução. Era o sushi do final de semana, sem pila. É a pizza, para quem não gosta do sushi, é a pizzazinha que tem. Tá? Próxima pergunta, Jean. Vamos lá, entrando nessa linha até mesmo ali que tu comentou sobre financiamento, 90%, 80%, uma pessoa aqui perguntou sobre financiamento 100% do imóvel. Tem como, não dá? Como é que funciona isso? Então, essa é uma questão delicada. A partir de agora, eu espero que a Caixa não esteja nos assistindo. Exatamente. Gente, assim, ó, basicamente por regramento não tem como, tá? Mas existem alguns casos muito específicos que a gente consegue fazer isso, tá? Mas aí depende de avaliação do imóvel, de crédito do comprador, do vendedor querer fazer esse negócio. É uma coisa muito específica. Quem hoje estiver precisando financiar 100%, não tenho nada de entrada, eu não consigo pagar um parcelamento, a minha situação financeira é muito ajustadinha, vem conversar com a gente, que pode ser sim que a gente tenha alguns poucos casos em que a gente consiga fazer isso. Mas, de novo, são muito específicos esses casos e a gente depende de alguns fatores. Mas é possível fazer sim, Jean. Inclusive, mês passado nós tivemos aqui na imobiliária uns 2 ou 3 casos que nós conseguimos atender alguns clientes com isso, né? Isso aí. E vamos lá, próxima pergunta ali. Basicamente a gente meio que explicou, mas comprar em toda a região de Santa Catarina, é possível comprar com vocês? Sim. Então, vamos lá. Nós estamos aqui em Joinville, temos uma filial em Balneário Barra do Sul, tá? E nós até podemos vender um imóvel em Florianópolis, em Blumenau, em Chapecó, é possível, né? A gente operar isso, até porque quase todas as operações hoje são no campo digital. Porém, nós temos uma especialização do que nós conhecemos de avaliação, de valor de imóvel, de mercado, que é o nosso litoral, como a gente falou, né, de Itapuá até Penha. Atendemos alguns clientes até Itapema e Porto Belo com uma certa tranquilidade também. Aqui em Joinville, Campo Alegre, Guaramirim, Jaraguá do Sul, a nossa região, a nossa macro-região aqui, tá?
Fora isso, a gente pode ajudar e procurar um parceiro em outra cidade para atender alguém que queira fazer um negócio com a 636, mas esteja, por exemplo, em Lages, que é bem longe daqui, né? Mas assim, a gente pode sim operar para você um negócio no mercado imobiliário em qualquer cidade do Brasil. Não é nem só em Santa Catarina, tá? Inclusive, Tomás, poxa, eu quero comprar um imóvel em Portugal. Não faz mal, a gente tem parceiro na Europa também, a gente tem parceiro nos Estados Unidos também. Então, se for o teu caso, você está pensando em ir embora do Brasil ou comprar um imóvel como investimento lá, a gente consegue te assessorar também e procurar parceiros lá para deixar tudo o mais seguro possível. E lembra, não é qualquer parceiro também, né? Com certeza. Não dá pra gente pegar o nosso nome e colocar basicamente em qualquer parceiro. A gente tem que depositar nossa inteira confiança em cima de um parceiro, né? Com toda certeza. Mais alguma pergunta, Jean? Tem uma aqui bem específica até mesmo. Ó, até aqui o senhor João perguntou: tenho 42 anos, tenho 2 filhos e renda de R$ 1.200 informal. Quero um imóvel no Minha Casa Minha Vida. Tem algo? Seu João, entre em contato com a gente aqui, vamos sentar e vamos conversar com calma, que eu acho que a gente dá um jeito, né? Não é muito simples. Mês passado nós vendemos um imóvel para uma cliente com renda de R$ 1.800, tá? Ela comprou um imóvel de R$ 216 mil, mas aí teve muita coisa específica nessa história. Então, vamos aproveitar essa pergunta para a gente esmiuçar outros detalhes. A gente conversou no nosso primeiro episódio lá com o Lucas, da Mendes Produz, que está aqui produzindo o nosso podcast novamente, né? Inclusive, eu comentei com ele que eu quero um dia filmar todo o aparato que esse menino monta aqui pra gente. Parece fácil, muita coisa. Eu já um padrinho aqui, vocês não têm noção do tanto de coisa que esse rapaz traz. Então, eu quero agradecer novamente. Procura lá no Instagram, Mendes Produz. Chama esse cara pra fazer aí uns jobs pra ti, tu vai ficar impressionado com a qualidade. Esse cara é bom. Muito bom. Então, e ele falou assim, tá, Tomás, mas todo o financiamento, tu fala aí de CLT, de 3 anos de carteira registrada, de FGTS, eu tenho um MEI, eu consegui comprar, como é que funciona? Então, vamos dividir essa história, né? A renda informal para o banco, ela vai fazer uma consideração dessa renda informal até um limite, tá? Logicamente, depende do quanto você quer financiar e tal. O ideal sempre é você formalizar a renda com o imposto de renda. Se essa renda for abaixo do limite tributável, não adianta, a gente usa só o informal, tá, Jean? Exato. Mas assim, eu tenho uma renda de R$ 4.000 mensal informal. Ótimo, nós vamos te orientar o que você tem que fazer na época do imposto de renda para pagar o mínimo de imposto possível, ter essa renda formalizada e fazer essa conta. Tomás, eu tenho um MEI, como foi o caso do Lucas da Mendes Produz. Não tem problema, vem aqui e nós vamos fazer todo o acompanhamento com você até o momento certo de você formalizar essa renda e a gente entrar com o teu processo de financiamento. É possível comprar? Sim, só que a maioria das pessoas não sabe como fazer. O contador dessas pessoas às vezes não sabe como fazer. Muitos nem contador tem, Jean. O MEI é uma coisa muito fácil, então as pessoas fazem tudo sozinhas. Faz no site, faz ali. Isso, só que chega um momento que não dá. Você tem que fazer de uma forma que a Caixa Econômica aceite a formalização dessa tua renda. Além disso, a gente tem outras 2 possibilidades para renda informal. Nós temos hoje o empreendimento de uma incorporadora, que é financiado por um banco privado na planta, e esse banco privado aceita a renda por movimentação bancária. Estamos falando de uma renda maior do que o caso do seu João aqui, né? Seu João precisa do Minha Casa Minha Vida e assuma o compromisso, seu João. Entre em contato, vem sentar comigo, vamos conversar, deixa eu entender direito como é que é essa tua renda para a gente conseguir fazer com que o senhor compre o seu imóvel, sim, tá? E temos uma outra incorporadora que está financiando o imóvel em até 144 vezes direto com ela. Então você tem o período de obra e o pós-chave financiado diretamente com ela. Tem algumas regrinhas bem básicas para seguir, é menos burocrático do que o financiamento habitacional, mas é possível. Isso aqui em Joinville a gente consegue atender essas pessoas hoje com tranquilidade. Então se você se enquadra em alguma dessas situações, entre em contato com a gente. Vamos resolver o problema, vamos deixar você comprando a tua casa própria ou um imóvel de investimento, se for o caso, né? Exatamente. E por favor, não caia em papinho de gente querendo vender alguma coisa sem saber o que faz, tá?
por favor. Lembrando, segurança sempre em primeiro lugar para fazer uma transação imobiliária. Isso é importante, né, Jean? Temos mais alguma pergunta? A princípio, não. A princípio, não aqui. Outra é como ganhar dinheiro com imóveis que a gente já mostrou A gente acabou de que é mostrar. possível fazer. E eu me comprometo com vocês, nós vamos ter um episódio falando apenas sobre investimento em imóvel de litoral. E eu vou trazer aí aqui um corretor que está se especializando nisso, que é o Matheus, é um colega nosso que trabalha aqui, está se especializando nisso. Então aí nós vamos trazer planilhas, nós vamos trazer valores, nós vamos trazer percentuais de lucro, vamos utilizar casos reais que aconteceram e que estão acontecendo. Tá bom? Gente, eu acho que por hoje é isso, né, Jean? Quero agradecer a todos vocês. De novo, Jean, muito obrigado. Eu sei que o teu tempo é escasso, tu atende muita gente o dia inteiro. Inclusive, vamos fazer o seguinte, tu quer deixar o teu WhatsApp? Se as pessoas quiserem falar direto contigo, podem ficar à vontade. Só fala devagar, que senão a galera não consegue anotar, Jean. Não, fica tranquilo que o Mendes vai deixar aqui, ou aqui, ou aqui, onde ele quiser da mesma forma, tá? Aqui? Tá bom, ele vai deixar aqui. Mas já para falar, 479-9993-0355. Beleza? Jean Vitor, corretor aqui da 636, especialista. Beleza? Chama lá que eu tenho certeza que eu vou te ajudar, seja para comprar agora ou se organizar para comprar futuramente um imóvel, a gente vai dar um jeito. Ótimo. Jean, muito obrigado, meu querido. Até a próxima. Daqui a pouco a gente se encontra lá embaixo, que tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho. Um agradecimento ao Mendes Produtos, que está aqui cedendo o tempo dele também para ajudar a gente. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu!